E aí, minha gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso Envelhecendo Podcast. Eu, Calil Garcia. Eu, Fabi Yamamoto. E nós somos o podcast que Dá mais vida dos seus anos. E nunca, eu acho que ainda nesse podcast, a gente falou sobre um tema que vai tão de encontro com esse lema nosso, né? De dar vida para os seus anos, inclusive o que vem antes e depois da sua aposentadoria, né? E se a gente der sorte, a gente vai conseguir se aposentar, talvez não. Enfim, vamos discutir eu um acho que pouquinho. essa convidada, ela diz muito a ideia, né? Que a gente... Por que a gente pensou nesse podcast? Exato. O porquê que a gente... quais os assuntos que a gente quer discutir. Então, acho que esse episódio tá muito especial. Esse episódio vai ser muito legal. Muito mesmo, ele tá na nossa ideia desde quando a gente tinha aquela ideia de fazer 5 episódios só. Ele tava aqui já, mas hoje finalmente conseguimos concretizar. Nós estamos aqui hoje recebendo a bacharel em gerontologia pela UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos. Excelente universidade, inclusive. Ela é mestre em engenharia de produção pela UFSCar também. Consultora sênior do projeto DeGero Brasil, que é do Ministério da Saúde. Um projeto interessante, vamos lá dar uma procurada também, eu vou me inteirar mais desse projeto. Ela é gerontóloga do Sistema de Saúde também, lá na cidade de São Carlos. E é facilitadora do programa de preparação para aposentadoria e qualificação da saúde da pessoa idosa também. Ou seja, ela faz muita coisa. É a Ingrid Bernardinelli. É isso? Acertei esse sobrenome? Isso, muito bem. Pessoal, muito obrigada. Já gostaria de agradecer aí pelo convite, né, de estar participando. São Carlense, vindo pra São Paulo, é sempre uma adrenalina. Já começou a aventura na chegada, né? Exato. E eu falando pra ela, vai lá perto do Ibis e tal. Eu tava falando porque ficar mexendo no celular lá no Tietê, eu falei, ai meu Deus do céu. Já é um risco. Mas eu agradeço, porque sempre pra mim é um prazer e uma honra falar sobre essa temática, tanto do processo do envelhecimento, quanto também tudo que engloba aí o envelhecimento, a aposentadoria, gestão financeira, enfim, né? Então, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, você eu ter acho se deslocado e que- tudo mais. Nossa, Ter aceitado o nosso convite, ter vindo até aqui. Eu acho que para tratar de um assunto muito necessário, né? A gente fez uma prévia aqui antes de a gente começar a gravar. A gente tá na prévia faz uns 40 minutos, eu não consegui parar de falar, que tava muito boa a conversa. Eu pensei que já tinha gravado. Mas eu acho o quanto é importante a gente falar sobre esse assunto, né? Então vamos começar com a sua área, né? Que é esse planejamento da aposentadoria. O que envolve planejar uma aposentadoria? É só a questão financeira? É só a questão, né, da onde eu vou? Saúde, Exatamente. onde você vai ficar, né? Eu acho que é muito mais profundo do que isso, né? Muito mais profundo. E quando a gente fala, né, que querendo ou não ainda, infelizmente, falar sobre a velhice, o processo de envelhecimento são tabus também, né? As pessoas não gostam muito de falar que estão envelhecendo, né? Uhum. Falar sobre aposentadoria, por mais que seja algo esperado por muitos, também acaba sendo algo que não é planejado, não é comentado, e as pessoas têm aquela questão, né? Se eu falar que eu estou me aposentando, significa que eu estou ficando velho. Então, eu também não quero abrir essa questão, né, da aposentadoria. E aí, a aposentadoria é a tal da questão de que, muitas vezes, a gente está preparado, a gente vem preparando as pessoas para trabalhar. Então, desde criança, você escuta aquela pergunta clássica. Quem você quer ser quando crescer? Ou seja, o trabalho está na nossa vida o tempo inteiro. Sim. O trabalho controla a sua rotina, o trabalho controla quem você é. Muitas vezes você se apresenta, né, com o seu trabalho, mas ninguém te pergunta quem você quer ser quando você se aposentar. E aí entra essa questão do planejamento, a necessidade do planejamento para você se aposentar bem e usufruir desses anos aí a mais de vida, né? Então, engloba desde a gestão financeira, né, um dos principais tópicos, mas também as questões sociais. Então, muitas vezes, quando você tem essa quebra do trabalho, o trabalho é o seu pilar da vida, né? Quando a gente fala ainda das nossas gerações, não sei, as gerações futuras, que já não enxerga tanto assim o trabalho como o principal pilar, mas ele está muito associado à sua identidade, a quem você é. E se você trabalhou a sua vida inteira, né, 30, 40 anos, e você se aposenta, quem é você a partir de agora, né? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas expectativas? Como que você tem a gestão do seu tempo livre, né? O que você vai fazer com esse tempo a mais de livre? Vai continuar trabalhando? Ótimo, mas vai continuar trabalhando com o quê? Né?
vai voltar para o CLT ou vai empreender, mas vai empreender no quê? Muitas vezes a gente fala da oportunidade, do empreendedorismo, né? Só que se não tiver um planejamento, muitas vezes esse empreendedorismo pode ser uma furada também. É um tiro na água, né? Exatamente. Então, tem muitas questões, né? Tanto de gestão do tempo livre, até mesmo da inatividade, você se aposentar e ficar, né, sem muitas expectativas e o que fazer e acaba adoecendo, mas também a questão financeira. Então, acho que tem muita coisa pra gente conversar hoje. Nossa, Muito. sim. Com Não, certeza. e eu acho muito legal, porque é isso, você pontuou muito sobre a questão social. Porque, já começamos a pensar um pouco do financeiro, né? O financeiro é uma das coisas que impacta, por quê? Há uma diminuição da renda. Se você não vai mais trabalhar, se vai viver de uma aposentadoria, dependendo de como você planejou, sua questão financeira vai cair. Mas a gente tá falando um pouco mais sobre isso, é um assunto que gera o interesse. Mas o planejamento social. Porque o emprego, por mais que muita gente reclama, eu tô acordando cedo pra ir trabalhar, mas te força a encontrar pessoas, te força a conversar com pessoas, te força a fazer coisas durante o seu dia, né? Te força a estar em atividade, né? o tempo Você tem que ter todo. flexibilidade de raciocínio, você tem que ter você coloca o seu corpo inteiro pra trabalhar, realmente. Por isso que muita gente adoece depois que aposenta, Se né? aposenta, sim. Porque vem muito ainda, né, querendo ou não, essa geração que está se aposentando atualmente, vem muito ainda da ideia da aposentadoria industrial, né? Que era aquela que você se aposentava, sem muitos planos, sem muitas expectativas, e esperava o famoso, né, fim da vida. Então, o pijama no sofá. E hoje em dia, com o aumento da expectativa de vida, a gente tem aí, né, uma espera de viver 30 anos ou mais após a aposentadoria. Então, são muitos anos e a gente precisa ter um planejamento para viver destes anos com mais qualidade, senão a gente vai entrar numa inatividade ou vai entrar em vícios, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala em gestão do tempo livre, ela é muito importante. Porque o que eu vou fazer com o meu tempo a mais, né? Porque a gente sempre... A aposentadoria, é importante ser falado também, que ela é uma conquista. A pessoa que se aposenta, ela conquistou, durou muitos anos de trabalho, esforço, né? Para conseguir se aposentar. Hoje em dia, a nossa geração, a gente nem sabe se vai se aposentar falando aí de INSS, né? Exato, Então vai ser vai que nem falando. ganhar na loteria, você se aposentar pelo INSS. Então, eu acho que é muito importante a gente ver também como uma conquista essa aposentadoria. É uma fase que precisa ser parabenizada, né? Precisa ser comemorada, mas a aposentadoria é diferente de um período de férias. Então, a gente tem que entender que não vai ser um momento que você vai gastar o seu dinheiro, você vai começar a viajar absurdamente. Pode, é claro, né? Tudo com planejamento, mas a gente não pode confundir com um período de férias. Porque a férias acaba, a aposentadoria vai até o final da sua vida, né? Então... Pode ser um túnel sem luz no fim, né? Se você começar a passear Nossa, ali, e né? aí vai virando um buracão, né? Vai, Um enorme de um buraco que você pode se afundar. Sim, eu fico pensando na aposentadoria tipo Big Brother. Nossa, Eu faço umas analogias muito que doidas, sabe? analogia. Mas eu vejo muito como assim, tipo, você entra no Big Brother e você vai fazer todo um caminho, alguém vai ser campeão. Ótimo. E depois que você ganha aqueles milhões? Será que você vai conseguir manter esse valor? Você vai conseguir realizar os seus sonhos com aquilo? Como é que vai ser você como profissional? Como vai ser você depois que você sair daquele programa? Que a gente Sim. vê que muita gente ganha, depois degringola completamente na vida social, porque a pessoa não sabe lidar. E a aposentadoria é muito isso, né? Você Porque acha que- eu vejo que as pessoas sonham com a aposentadoria, mas elas não têm um objetivo do que fazer com a aposentadoria. Exato. E aí, quando a gente vê o sonho, ele é diferente do objetivo. O sonho, a gente vai sonhar muitas vezes até com coisas que a gente sabe que não vai conseguir realizar. Então, eu até brinco, eu falo que quando eu me aposentar, eu quero ir morar na praia e ser surfista. Aquelas, eu né? também. Nós somos as 30, eu não vou surfar, mas eu vou pra praia. Aí as pessoas perguntam, mas você já tá comprando sua casa na praia? Então, porque tem essa questão, né? Eu vou me aposentar e pum, virei surfista. Eu salvo. A hora que eu vejo uma casa na praia no Instagram, eu deixo nos salvos, quem sabe, né? Tá no seu pasta sonhos, né? Tá na minha pasta Aposentadoria. sonhos. Então, eu acho que pro planejamento da aposentadoria já começa essa questão, né? É. Qual é a minha aposentadoria ideal? Mas o que eu preciso fazer já desde agora para conseguir chegar nessa aposentadoria ideal? Né? Porque, infelizmente, não vai acontecer. Eu me aposentei, vou desfrutar da aposentadoria. Porque a gente sabe que, infelizmente, a aposentadoria ela pode ter também suas dificuldades, as suas inseguranças, os seus desafios. E falando também da fase da velhice, né? Então, entra várias questões. Eu acho que a gente encara a aposentadoria como se fosse algo natural. Eu vou me aposentar e eu vou poder viver tudo aquilo que eu não consegui viver, o que eu sonhava enquanto eu tinha que acordar cedo para ir trabalhar no meu emprego.
E não, é uma construção. Você tem que construir essa aposentadoria financeiro, social, de saúde, né? Tudo tem que ser uma construção, que você tem que planejar muito antes. Sim. Então, como é que a gente pode começar a planejar? Qual a melhor idade para a gente começar a planejar a aposentadoria? A gente precisa primeiro da conscientização e da sensibilização que a aposentadoria ela precisa ser planejada. Então já entra desde agora, né? Eu acho que a aposentadoria ela deveria entrar desde o momento que você inicia o mercado de trabalho, seja da forma que for, CLT, PJ, porque é como se for uma transição de carreira. As empresas precisam abordar essa temática da aposentadoria. Então, por isso que no meu mestrado, né, eu investiguei um pouquinho da concepção social da aposentadoria dentro das empresas. Como que as empresas estão lidando com seus funcionários que estão prestes a se aposentar? Que aí entra os programas de preparação para aposentadoria, né? Que legal. Conta um pouquinho mais. A gente já, uma história já vai puxando a outra. Depois a gente resgata mais a da Fabi. O programa de preparação para aposentadoria, ele, né, pode ser chamado PPA também. Ele é uma ferramenta que ajuda nessa transição do funcionário a se planejar para a aposentadoria. Então, ele tenta evitar essa quebra brusca do trabalho com a parte da aposentadoria, da mudança da rotina e tudo mais. Então, esses programas de preparação para a aposentadoria, eles meio que lidam com essa sensibilização e essa conscientização do planejamento a longo prazo. Você precisa se planejar, aí dentro desse programa, normalmente é 5 anos antes de você se aposentar. E aí entra questões financeira, entra a questão social, do aumento do tempo livre, entra principalmente também mudanças de hábitos, porque se a gente quer se aposentar bem, a gente precisa estar envelhecendo bem. Então, se a gente precisa estar envelhecendo bem, a gente já precisa ter hábitos mais saudáveis desde já. Você não vai conseguir chegar na velhice, numa boa velhice, se você tá comendo errado, se você não pratica nenhuma atividade física. Isso, infelizmente, já é uma coisa comprovada, que você precisa dessas questões para envelhecer bem. Sim. Então, eles também, né, incentiva essa questão dos hábitos saudáveis desde já. E também um pouco desse olhar além do trabalho. A nossa vida vai muito além do trabalho, né? A gente tem família, a gente tem sonhos, a gente tem lazer, a importância do lazer. Sim. Antigamente, as pessoas que estão se aposentando agora, parece que tinha um peso na consciência se falar que eles estavam no horário de lazer, né? Então, parece que é aquela necessidade de estar sempre produtivo, mas produtivo profissionalmente. A gente pode estar em atividade, mas em atividade com outras questões da nossa vida além do trabalho. É importante você estar em atividade, mas não só profissionalmente. Em atividade significa aprender alguma coisa nova, você continuar se exercitando, você continuar sonhando. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que os programas de preparação para aposentadoria, eles são uma visão que vem também com o processo do envelhecimento, que vem com o aumento da expectativa de vida e que vem também de necessidades que as empresas estavam enfrentando. Que uma delas, a perda de muitos talentos dentro da empresa. Então, aquele funcionário antigo, ele estava prestes a aposentar, ele tinha uma gestão do conhecimento que outras pessoas que estavam chegando não tinham. E aquele conhecimento estava retido tudo nele. Ou também aquela questão da otimização do funcionário. Então, tinha um funcionário que já estava aposentado, ele tem um salário mais alto, e a empresa precisaria, né, fazer com que ele, de fato, desligasse daquela carreira para conseguir contratar outros profissionais, 3 profissionais com o mesmo salário daquele funcionário. Então, também teve outras questões, até mesmo de suicídio. As pessoas não souberam lidar, né, essa quebra dessa expectativa, até mesmo da perda da identidade com a ruptura do trabalho, e ficaram sem expectativas futuras e se suicidaram, né? E inatividade. Então, a gente vê até mesmo em sistemas de saúde, né, quando as empresas tinham esse benefício para o funcionário, o quanto que muitos desses funcionários estavam sendo fragilizados, né? Estavam adoecendo. Então, as empresas também começaram a entender essa importância da necessidade de conscientizar o funcionário do planejamento da aposentadoria. Porque aí volta muito da nossa saúde, né? Vira e mexe, a gente quer passar para outra responsabilidade que é nossa. A aposentadoria é a mesma coisa. A aposentadoria, infelizmente, ela ainda é muito ligada ao INSS, a Previdência Social. Então, as pessoas acham que se aposentar é simplesmente se aposentar pelo INSS. Então, você até pergunta, você é aposentado? Sim, pelo INSS.
Mas quando a gente fala em planejamento da aposentadoria, não é só a previdência, né? Entra outras questões também da nossa vida, da nossa rotina, do dia a dia. Então, eu acho que o programa ele vem para conscientizar essa necessidade do planejamento a longo prazo, dos hábitos de vida, da gestão financeira, o quanto que você precisa se responsabilizar pela sua aposentadoria e não deixar na mão do INSS, por exemplo. Nossa, muito. Não, e eu acho legal que, né, as empresas estão tendo esse olhar, né? Sim. De não simplesmente eu vou aposentar meu funcionário e você se vire. Não, essa responsabilidade. Não, vamos aposentar? Então vamos fazer um plano de ação para que você aposente bem, pensando no bem-estar do seu funcionário, já que teve anos de dedicação ali, né? É um olhar carinhoso, Eu né? também achei. Sim, completamente. Humanizado, Eu sei que né? não são todas as empresas, eu acho que deve ainda ser uma minoria, porque a questão do envelhecimento, ela tá ganhando força nesses últimos anos, né? Só que a gente... A questão... sempre bato isso na tecla, né? A questão da inversão da pirâmide etária tá batendo a nossa porta. Gente, a hora que a gente vai começar a fazer as ações, a hora que tiver muito mais idosos do que pessoas jovens, como é que vai estar esse mercado de trabalho? Como é que a gente se preparou nas questões de saúde? Como é que a gente se preparou até a questão do INSS? Vai dar conta de tantos aposentados e poucas pessoas, né, nessa idade, nessa fase de produzir, né? Porque é recurso. Se você não tem mão de obra para trabalhar, não vai ter gente pagando imposto. Como é que você vai receber do INSS? Então, é tudo uma bola de neve, né? Que vai gerando, daqui a pouco a gente não vai segurar isso. E eu fico feliz em saber que tem este movimento, que as empresas estão começando a olhar por isso. E que legal que você fez um estudo sobre isso, né? Ingrid, é muito bom saber que tem pessoas que estão investindo. Exatamente. Eu vou querer dar uma lida depois do seu mestrado, porque Sim. é muito importante. E é o que você mesmo falou, né? Hoje em dia as empresas elas estão se importando mais de ser um lugar bom para se trabalhar, né? A Great Place to Work, né? Tem até o selo. Então, eu acho que também acaba sendo um benefício para aquele funcionário. Ele vai escolher a empresa porque, além dos outros benefícios que muitas empresas oferecem, né? Planos de saúde, gestão da educação continuada, né? Então, diversos cursos, também tem a questão do planejamento para aposentadoria, porque é uma transição, de fato, de carreira, né? Sim. Não é só o que você espera dentro da empresa, mas após dela, depois de você ter contribuído anos com a empresa, o que ela pode contribuir também com o seu desligamento. Então, eu acho que isso é muito interessante. Nossa, muito legal. Muito Eu legal, acho é muito lindo. necessário. Acho que é uma coisa muito importante, que vai ter que ganhar força, né? Você também pontuou muito essa questão do conhecimento. Porque essas pessoas que estão ela criou um conhecimento que é dela. E aí, só que se ela vai se aposentar, esse conhecimento ele vai morrer e as novas gerações que estão chegando, esses novos talentos vão ter que descobrir isso na raça. Não, ter essa relação intergeracional mesmo, Sim. né? São profissionais diferentes, talvez com olhares diferentes. E que vão usar essa informação de uma forma também diferente, mas que é muito... Financeiramente, para a empresa, imagina. A É, empresa vai gastar muito menos com treinamento e tudo mais, e já um processo de trabalho que está com uma pessoa, ele se torna um processo da empresa, né? E é uma troca. Eu acho justo que seja uma mão lavando a outra. Aquela pessoa, ela vai ter a orientação dentro do que é desconhecido para ela, e a empresa vai absorver o que é conhecido dela, daquela pessoa, né? Acho que é... Eu acho que até o desligamento, né, ele fica mais humanizado e a gente não sei se o correto seria mais fácil, porque a gente sabe o quanto que na parte do desligamento em si, o quanto que também tem muito essa questão emocional, né? Imagina, você trabalhar por anos dentro de uma empresa, 40 anos, todos os seus amigos são daquela empresa, sua vida inteira praticamente foi indo para aquela empresa. Então, esse momento de desligamento já vai ser emocionalmente muito difícil para você. Então, você ter esse abraço da empresa, né? Esse desligamento humanizado, esse reconhecimento, eu acho que acaba facilitando um pouco também esse olhar. Então, uma das coisas que a gente via quando a gente aplica esses programas de preparação para aposentadoria para os funcionários é o quanto que eles tinham também esse preconceito com estou me aposentando, a empresa está me chutando, né? É aqui que é o programa Pé na Cova, e aí depois que eles começavam a entender o que é o programa e que, na verdade, o programa não é um benefício para a empresa, é mais um benefício para eles mesmos, eles saíam chorando, eles saíam agradecidos, e parece que quebrava realmente esse tabu, esse preconceito que existia com a aposentadoria e estar sendo como se fosse despedido, né, da empresa. e trocado, né? Sou velha, igual como a gente troca uma Exato. televisão. Né? Exato, Tô substitui. ultrapassada,
minha imagem já não é tão boa, então vai lá e compra uma televisão nova. Essa é a sensação do velho, né? Sim. Vou descartar o velho para pegar o novo. É. E quando tem esse olhar humanizado, é isso. Não, você contribuiu, fez a sua parte. A gente é grato Agora, por você. Agora é o seu momento de fazer por você mesmo. Então você conseguiu planejar, né? Você conseguiu se organizar, agora vai fazer algum hobby, né? Por exemplo, eu tenho um sonho de fazer curso de culinária. Se dedica a isso. Agora é o seu momento para poder curtir. E aí, para isso, a gente te ajudou a se preparar nesses últimos anos. Eu acho isso de um carinho. E você vislumbra uma vida. Porque por isso que eu falei que tem muito a ver com o lema nosso, sabe? De que dá mais vida para os seus anos. Porque a partir do momento em que você se aposenta, você pode se dedicar a você. Eu posso ser o Calil, sabe? Posso viajar, posso empreender, posso me dedicar à família. Enfim, você pode se dedicar ao que você quiser. Mas para isso, não adianta você achar que vai cair do céu uma iluminação que vai fazer você dar conta de ser o maestro de toda essa situação, né? Então, eu acho que realmente é muito carinhoso, é muito bem pensado, é algo que a gente deve estimular de todas as formas. Por exemplo, a saúde mesmo, o sistema de saúde tem que olhar para isso e estimular. Porque a pessoa que é desligada de uma forma saudável, ela permanece saudável por mais tempo, ela permanece ativa por mais tempo, né? Então, são coisas que são entruncadas com tudo da nossa sociedade, né? Sim. E a gente falou muito do colapso, né? Que a saúde já está vivendo, né? Eu até estava comentando que no sistema público não tem verba para tratar todo mundo. Aí você falou, o privado também não. Então, se todo mundo ficar doente, a gente não tem dinheiro para tratar todo mundo. Então, vamos ter que selecionar, vamos ter que escolher, vamos ter que ver os privilegiados. Então, como é que a gente tentaria evitar que isso acontecesse? Prevenção. Sim, e o primeiro passo da prevenção é a conscientização, né? Não adianta nada você falar sobre prevenção. Você precisa se prevenir, você precisa planejar a aposentadoria se a pessoa não estiver sensibilizada e conscientizada que, de fato, ela precisa daquilo. Exatamente. Então, o quanto você ter a informação e saber o que fazer, você vai evitando, né, problemas futuros. E com esse programa achei legal, porque você vai entrar na aposentadoria querendo se cuidar, querendo o seu melhor, evidenciar o seu melhor. E isso, realmente, eu acho que esse é o caminho pra gente pensar em não ter um colapso na saúde daqui a alguns anos, que aí vai ser um colapso, assim, É um colapso de tudo. A economia assustador. colapsa, a saúde colapsa, a sociedade como um todo colapsa. Porque é isso, agora a gente já tá vivendo aí uma faixa etária que a maior parte da sociedade é de 30 a 50 anos hoje em dia, que é a grande... o meio da boom. nossa pirâmide tá a nossa gorda, pirâmide né? tá gorda, Tá exatamente. barrigudinha. E aí vai inverter. A maioria de nós vamos ser pessoas aposentadas. Seja pelo INSS, que, né, a gente já tá vendo aí que não vai fechar essa conta. A gente não sabe como que vai ser. Mas a gente já vê que vamos ser muitas pessoas aposentadas sem estrutura nenhuma. Tem que ser trabalhar. A nossa geração tem que começar a trabalhar isso agora. Agora. Que é o que a gente tem tentado fazer, né? Tentado olhar pra frente e pensar no que a gente vai fazer no sentido de se manter ativo, de se manter saudável e tudo mais. E acho que a nova geração, que a gente estava conversando sobre isso, você até falou um pouco agora, né? Sobre como a nova geração, eles são menos conectados com o trabalho quanto a gente. Porque a gente ainda pegou um pouco daquela visão da revolução industrial que nossos pais ainda carregavam, de que a gente tem que ser produtivo. Eu mesmo, às vezes, me pego assim, se eu tô descansando, eu tô quase pirando, mas se eu paro pra descansar, eu fico pensando, eu tô parado, tô deixando de ganhar dinheiro, tô deixando disso, daquilo. O tempo é dinheiro, né? Ai, mas mano, Mas é que acho que a gente faz a gestão do nosso tempo, a gente tem que estar produzindo. Se eu não tô produzindo, o meu tempo tá sendo jogado fora. E aí, imagina você aposentando. Então, é isso que eu acho que é interessante. A gente precisa mudar um pouco essa ideia da produtividade. A produtividade, ela não precisa ser só financeiramente, você no trabalho ganhando dinheiro. Tem que ser produtividade também na qualidade do seu tempo de vida. Eu acho que, tipo assim, você fazer uma coisa que você gosta, você praticar uma atividade física, não é perda de tempo, é ganho de tempo. E ganho de tempo com qualidade. Exato. Então, eu acho que a gente também precisa mudar esse significado da produtividade, né? Sim, eu acho que essa interação intergeracional que a gente vai ter agora vai ser muito importante, vai ser muito valiosa. Porque a gente tem muito aquela coisa de olhar ainda, tipo, a geração nova é meio esquisita e tal. Eu olho às vezes assim. E os mais velhos, então, nossa, eu não entendo nem o que esses novos jovens estão fazendo. Só que eu tô vendo que tem muita lição pra gente aprender com o pessoal novo, que vem com uma ideia de que eles querem ter uma vida que vale a pena ser vivida. Então, se a gente conseguir olhar pra trás, no sentido de
a pessoa que tá lá na frente já conseguir olhar para trás e a gente conseguir modificar o ambiente para que essas pessoas que estão chegando agora consigam entrar com mais saúde de maneira geral, pensando no bem-estar biopsicossocial, eu acho que a gente tem como modificar todo esse sistema, essa máquina, né, que acontece aí. Você tá trabalhando para viver ou vivendo para trabalhar? Exato. Porque a gente só vive para trabalhar. Chega uma hora que... Eu me questionei isso tantas vezes nas últimas semanas. Eu chegava na casa de... Eu tava até conversando com a nossa paciente, a gente tem uma paciente comum, e eu cheguei um dia e ela tava falando, nossa, eu trabalhei tanto na minha vida, fiz tanta coisa, e agora eu tô aqui adoentada, me sinto... Eu falei, olha, eu tava pensando a mesma coisa. Eu cheguei aqui hoje, eu parei o carro e pensei, um dia, será que eu vou conseguir me movimentar na minha vida sem ter um cronograma fechadinho? Sem ter que me preocupar em chegar num determinado lugar, pensar no que eu preciso fazer, só poder viver eu, sabe? E é tão distante isso que chega a ser virtual. Sim. É. Mas eu acho que essa coisa frenética nos faz ter um bloqueio mesmo de, Você não pensa. de como eu vou viver. Então, só que aí se você for ter esse seu momento de poder viver a vida, como é que vai ficar a sua cabeça? Porque você ficou tantos anos se cobrando e tendo horário pra chegar, horário pra sair, horário pra ir não sei o quê, horário pra almoçar. E a hora que você não tiver? Então não pode ser brusco, tem que ser algo que você tem que viver no gradual. É como se fosse fazer aquele quarto da descompressão. Você tem que ir se descomprimindo. Vamos devagar, vamos desacelerando aos poucos. Vamos, então, dosando. Então, trabalho, qualidade de vida. Trabalho, qualidade de vida. Trabalho, qualidade de vida. Para chegar num momento que o seu trabalho não vai ser a sua vida. Vai tirando aos poucos, né? E eu acho que a gente também entra muito na questão da sabotagem, né? Porque a gente sempre joga pro amanhã. Então, a gente sempre fala, não... É que eu tô trabalhando hoje. Se eu tivesse mais tempo, eu faria isso. Quando eu me aposentar, eu vou pra academia todos os dias. Aí você se aposenta e a pessoa fala que quer voltar a trabalhar. Exatamente. Geralmente é isso. Mas eu vejo muito essa questão de deixar pra amanhã, né? O que você pode já fazer hoje. Então, no sentido de planejamento, falta planejamento. Por quê? Se você entende que você precisa fazer hoje aquilo para ter amanhã, você começa a ter a questão da constância, né? Porque é uma constância. Que nem vocês comentaram em um dos episódios, né? Eu vou pra academia, obrigado! E tem gente que gosta de ir pra academia, né? Acho o máximo, mas infelizmente a gente tem que entender que como a gente faz algumas responsabilidades com um trabalho, que nem sempre a gente gosta de tudo que a gente faz no trabalho, a gente também tem que ter responsabilidades com a nossa vida, que pode ser que não seja tão prazerosas assim, mas que vai ser vantajosas pra gente no futuro. Então, acho que é essa visão, né? A gente deixa tudo que a gente pode fazer amanhã, a gente vai deixando, aí amanhã chega, a gente joga para depois de amanhã e aí vai. Então, falta realmente essa questão do planejamento. Eu quero isso, né? Então, quando eu vou iniciar? Sim, dá o pontapé inicial. Eu acho muito importante, inclusive uma coisa que eu falei também antes, e eu faço questão de falar agora, que é sobre o papel do gerontólogo nisso. O gerontólogo, ele é um profissional que, aí, a gente tem... É uma profissão nova, mas é um conceito muito antigo. Então, é um profissional que precisaria estar em todas as frentes sociais. Para conseguir ver esse planejamento de uma forma ampla mesmo, conseguir ver a coisa acontecendo, as máquinas se comunicando, porque ainda é muito incipiente o que tem feito. A gente estava falando da questão da AMP, da avaliação multidimensional da pessoa idosa, que... Aqueles dados são dados de saúde importantíssimos para a gente conseguir pensar em ferramentas e políticas públicas para nós no futuro. E a gente não consegue atingir a população. 5% que você falou que vocês conseguiram, depois de fazer um trabalhaço. Quase, acho que nem chega a 5%. Meu Deus, Isso é nível nacional, assim, de todos os estados brasileiros participando ativamente. Mas, realmente, a gente precisa, né, englobar essa profissão que é nova entre aspas, muitas né? aspas. Entre aspas, em diversos campos, né? E dar oportunidade para esse pessoal trabalhar, né? Por favor, né? Porque, olha, vocês têm muito campo na saúde, muito campo na economia. Na economia, se um gerontólogo olhar para a economia, estiver lá para poder dar o seu parecer técnico, a gente conseguiria direcionar melhor as coisas, aonde vai ser investido isso, aquilo, porque... Quando a gente fala em pessoa idosa, não tá falando só da pessoa idosa, tá falando de toda uma sociedade que vai chegar naquele ponto. A não ser que morra um monte de gente no meio do caminho, que também não é favorável pro próprio governo. Então, saúde, educação, segurança. A segurança tem que ser adaptada pro idoso também. A gente vê até as questões de arquitetura urbana. Sim.
as pessoas não têm calçada para andar. E eu acho que entra muito nessa questão, né? Eu acho que já é uma realidade que as pessoas idosas vão chegar cada vez mais longe. Exato. A questão que tem que ser pensado é como que eu quero que as pessoas chegam. Exato. A ideia para que não aconteça um colapso é que as pessoas chegam cada vez melhores. Por quê? Exato. A ideia da sociedade em geral, pelo menos é para ser essa ideia, né? De que as pessoas sejam independentes muito mais tempo. Porque se você não for independente, você vai precisar ser dependente de alguém. E aí a gente vai entrar também da questão de ser dependente de quem, se as famílias hoje em dia também estão diminuindo. Então, se a família está diminuindo, as pessoas estão cada vez menos tendo filhos, as pessoas vão ser dependentes da sociedade. E a sociedade já não está dando conta de hoje dos idosos que estão tendo. São poucos, Então, né, precisa ter esse olhar para promover o envelhecimento com mais qualidade. Ou seja, precisa de uma cidade mais amiga do idoso, mais acessível para a pessoa idosa, porque aí entra, né, a questão dos buracos das ruas. Às vezes um idoso que é ativo, saudável, independente, vai lá fazer as suas compras diárias que ele faz todos os dias no mercado, mas naquele dia ele tropeça no buraco, cai e vira um idoso fragilizado. Exato. Exatamente. Quebra o E aí, o que fêmur, já. adiantou para ele também ter feito todo o planejamento de ser mais ativo se a sociedade não abraça também essa luta, né, da promoção de um envelhecimento mais saudável e ativo? Sim. Envelhecer tem muitas barreiras. E a gente precisa diminuir essas barreiras, reduzi-las pelo menos. Porque a gente não vai conseguir tirar de frente, porque a gente sabe como a nossa sociedade, para algumas coisas, ela evolui muito lentamente. Mas essas barreiras a gente precisa conseguir dar uma diluída nelas. E é bem uma coisa que você pegou mesmo. A nossa organização social hoje em dia, ela tá mudando. Eu, por exemplo, não tenho filhos. Eu tenho 35 anos, eu não tenho filhos. Minha mãe sempre fala, meu neto é um cachorro, eu já sei que é isso. Mas a hora que a Ingrid estava falando de quem vai cuidar, eu pensei no Bessis O cuidando de Messias vai você. cuidar de mim, só que o Messias vai comer minha comida, ele não vai deixar me alimentar. Ele vai te lamber, né? Tô contigo. Tamo junto até o fim aqui, é isso. Ele vai ser fiel. É, Aquela exatamente. carinha dele. Mas é muito isso, né? É uma luta em conjunto. Então eu vejo o quanto que todas as profissões devem abraçar sim essa causa, mas também tem que ter a oportunidade para a pessoa que é especializada nessa área, que é o gerontólogo. Teve uma formação voltada para isso, né? Só para isso, pra né, praticamente. Só pra isso, gente. 4 Só pra anos. tudo isso. Integral. Então, 4 anos que a pessoa fica ali o dia inteirinho, são o quê? 10, 12 mil horas estudando esses processos pra depois ficar um bando de pateta lá. tomando Batendo decisões. cabeça e fazendo as coisas por tentativa e erro. Porque você não estudar e você tentar fazer uma gestão de uma área que você não tem um aprofundamento, é isso. Você vai tentar tentativas e erros, porque você não estudou. É isso. A gente precisa entender daquilo que a gente está fazendo para fazer com qualidade e ser mais assertivo. Porque, querendo ou não, você errar, né, numa ação, em alguma... É uma verba, é um dinheiro, é um tempo que você está Muito perdendo. dinheiro. Então, se você não usa de realmente quem está fazendo essa formação e que tem uma afinidade, senão você não iria fazer essa faculdade, você não iria se formar em gerontologia. Você não aproveitar esses profissionais que estão se formando, que estão saindo, que têm toda essa bagagem, é uma grande burrice. É uma grande burrice. E quando a gente fala em dinheiro, nem é... Porque aí o pessoal ouve falando, é muito dinheiro. Eu penso, nossa, esse cara é louco por dinheiro. Mas não, nós somos uma cifra pro país. A gente paga impostos, a gente trabalha, a gente ativa. A gente gera usa- gastos também. E muitos gastos. Tudo que a gente faz, a gente gera um gasto pro Estado também. Então, quando a pessoa ela tá ali preparada para estar mais ativa e tudo mais, você tem uma contribuição maior para o país continuar se mantendo, né? Porque é isso, se a gente chegar naquele ponto de inversão da pirâmide etária, com as pessoas esperando, eu vou me aposentar e vou parar. O país vai parar. Porque a gente não é igual o Japão. A economia, principalmente, também vai Para parar. na hora. Mas todos os países, né? A gente tá vendo vários países da Europa. Eu vi recentemente da Suíça Sim. também, né? Que não tem pessoa jovem. São países que economicamente São países que têm uma tendência a e quebrar. que não tem. E olha que a gente tá falando assim de não vai ter diferença social gritante como temos no Brasil. A gente começou a falar sobre isso. Se sim. você pegar uma pessoa que está envelhecendo no norte, nordeste e uma que está envelhecendo no sul, é uma realidade completamente diferente. Vão ter, né? Cada região vai ter seus prós e contras, mas é uma realidade completamente diferente. Sim. Mas ali, Inclusive, de ser vista, a né? Suíça. Gente, o tamanho da Suíça. É do tamanho de São Paulo. Gente, e olha a Suíça. Que país é a Suíça, né? Um dos países mais ricos, enfim, com uma estrutura.
eles têm os problemas, as questões de envelhecimento populacional. É. Então, vamos imaginar o Brasil. O Brasil. Com seus 250 milhões de habitantes, quando a gente tiver uma inversão, quantos por cento dessas pessoas serão idosos? Então, se a gente já começa a observar aí, né? Se aqueles países que já tiveram um tempo maior e um maior planejamento para lidar com as questões do envelhecimento demográfico, imagina aqueles países que foi mais acelerado e nem tempo teve para se planejar. A gente Exatamente. tá indo na base do susto. É. Ups, estamos envelhecendo. É isso. É aquela onda atrás de onda, você... Exato. Você Toma. uma é coberto pela outra. Aí você fala, tô viva, aí vem a outra. É bem isso, gente. É o mar em gente. fúria. Exatamente. Por isso que as calçadas aqui já são assim, pra preparar a gente. Você tá bem, mas quebrei a perna. Mas eu acho que agora vale um recado, né? A gente tem a oportunidade de planejar. Então, né, que principalmente quem tá acompanhando a gente, né, do nosso podcast é isso. A gente quer levar informações para isso, para você saber fazer você ter o direito de fazer escolhas. Envelhecer, se você tiver sorte, você vai. Sim. Como você quer envelhecer? Como você quer chegar lá? Eu quero chegar ativo, então, ó, a Ingrid já tá dando, né, as melhores dicas de como você pode planejar a sua aposentadoria. Eu tenho que me planejar socialmente, fisicamente, financeiramente, emocionalmente, tudo. Sim. Quando que eu vou começar? Começa agora. E até porque é interessante quando a gente fala em planejamento, as pessoas às vezes têm uma ideia errada de que se você se planejar, nada vai dar errado. Não significa Exato. que vai dar tudo Infelizmente, certo como não você é, né? se planejou. Desculpa, pessoal, vocês ouviram o podcast até agora e aí venham com essa Nossa, bomba, não né? adianta eu planejar, não Vou vai sair como eu desligar agora, né? planejei. Não, mas a questão do planejamento é que por mais que algo saia fora, como você não tinha planejado, o planejamento faz com que você, mesmo assim, consiga retornar e ter outras opções mais sustentáveis. Então, eu acho que essa é a ideia do planejamento, né? Não significa que vai sair certinho como você desenhou, mas você vai estar preparado, mais preparado para aquilo que possa acontecer. Se a sua base tá mais sólida, você consegue usar mais artifícios, né? Pra se virar com problemas que vão surgir. É óbvio, porque ninguém planeja ter um AVC dia na vida. E ninguém sonha. Nossa, meu sonho não. Ah, que delícia. Queria ter um AVC do lado direito, melhor. Pensa, então, não. ninguém, Exato. entendeu? Só que é isso. A gente sabe que pelas estatísticas, 1 a cada 6 pessoas vai ter um AVC. E até porque se você fala assim, eu não quero ter um AVC. Então você vai se preparar. Como que Exato. você vai se preparar para não ter um AVC? Já cuidando da sua saúde desde já. Começa agora, exatamente. Diminuindo o nível de estresse, que eu acho que é uma coisa que todo mundo vai deixando de lado, principalmente aqui em São Paulo. Saindo de São Paulo. Todo dia eu fico pensando isso também. Olha, essa semana aqui em São Paulo. Ah, o Kelly reclama do trânsito. O trânsito tá o caos. Você vai ver lá na Zona Leste como que tá hoje. Tá travado. Tá horrível. Enfim. Mas eu acho muito interessante essas questões, porque realmente o envelhecimento, ele, né, é um processo totalmente diferente, que vai ser diferente para cada pessoa. Isso. E a gente entende o quanto que a nossa participação, o nosso estilo de vida, ele vai influenciar completamente a forma que você vai chegar para a velhice. Então, por isso a importância do planejamento de você mudar desde já. Sim. Até porque mudanças não são fáceis, né? Não. E hábitos são construídos, São né? construídos. Eu acho que o hábito não é só coisas que você gosta. Hábitos você precisa construir. Você sabe que preciso comer mais verduras e frutas. Às vezes eu não gosto. Tem muita gente que tem um paladar mais infantilizado ou que não conseguiu desenvolver um prazer em comer. Mas é necessário para o meu corpo. Então eu vou criar o hábito de fazer pratos coloridos. E aí, uma vez por semana, vou fazer o dia do comer besteira. Atividade física. Calhei a prova disso. Ele odeia. Odeio. Ele vai na força do ódio. Mas precisa? Precisa. Então precisa criar hábitos. Hábitos a gente vai criar... É uma construção. Começa devagar, vai sendo aos poucos. Mas a gente sabe que isso é por um amor próprio, por um bem maior, né? Então, é necessário. Sim. Então, por que não fazer? Exato. E uma coisa que a gente estava conversando aqui, no comecinho a gente já começou a falar daquela questão da gestão financeira. E aí, a gente foi entrando nas outras questões que estão por trás da gestão financeira. Não adianta você receber o seu dinheiro e dividir ele nisso e naquilo, sendo que cada um tem uma vivência, cada um tem uma necessidade, um ponto de vista e tudo mais. E aí, pensando nessa questão, pensando na gestão mesmo, né? A gente estava falando que a gestão começa agora, também.
Sim. Não adianta você esperar sua aposentadoria chegar, de redução do seu salário e tudo mais, chegar para você começar a pensar em dinheiro, né, Ingrid? Até porque eu falo que a gestão financeira é uma temática que deveria ser abordada em todas as fases da nossa vida, então deveria ser abordada desde cedo nas escolas. Na escola, eu Na também escola. acho. Para as crianças realmente aprender a relação com o dinheiro. Porque se a gente for pensar, uma pessoa economicamente bem, ela vai ter um processo de envelhecimento mais saudável, desde que ela saiba lidar com o benefício que ela tem, né? Porque não adianta nada você ter uma boa condição de vida e você gastar comendo mal, você, sei lá, ter vários vícios, você aproveitar desse dinheiro de uma forma errada. Mas a gente sabe que, no processo de envelhecimento, se você tiver uma gestão econômica boa, isso vai ser benéfico para você, desde que você saiba aproveitar. Então, se as pessoas, desde criança, souberem ter essa relação com o dinheiro, ter essa consciência de que dinheiro é importante, mas como que eu posso trabalhar com ele, seria muito importante. Porque gestão financeira é tudo na nossa vida, praticamente. Gestão financeira engloba todos os domínios. Sim. Então, se eu quero ter um lazer, eu preciso ter, né, a gestão financeira. Se eu quero viajar, eu preciso de dinheiro. Sim. Se eu quero ter, por exemplo, amigos, vou participar de um churrasco, um aniversário de um amigo, sair com os amigos, eu preciso ter gestão financeira. Entra até na nossa qualidade de vida, no sentido de você estar bem consigo mesmo, né? No sentido de cortar um cabelo, ter uma roupa nova, um batom, tudo isso precisa de dinheiro, né? Então, a gente vive numa sociedade que o financeiro é importante. Se o financeiro é importante, eu preciso ter esse controle, né? Eu preciso ter esse autoconhecimento financeiro e também a questão do autocontrole financeiro. Então, o autoconhecimento é você entender qual que é a sua relação com o dinheiro, né? Que aí já entra também uns pontos importantes para você se planejar para a aposentadoria. Você precisa ter esse autoconhecimento. O quanto que eu ganho? Né? Qual que é a minha situação financeira atual? O quanto que eu gasto? Quais são os meus gastos? Aí entra desde gastos fixos, né? Que são aqueles que você paga todo mês o mesmo valor. Então, por exemplo, uma conta de um telefone, que é sempre fixo aquele mesmo valor. E também os gastos variáveis. Uma compra no mercado, água, luz, que são gastos que podem ter, em alguns momentos, os mesmos valores, mas eles vão ser variáveis. Às vezes você vai gastar mais, às vezes você vai gastar menos. Então, é interessante você ter esse conhecimento, né? De qual é essa situação financeira. Porque você compreendendo essa situação financeira atual, você começa também a se planejar para o futuro. Você começa a fazer suas projeções, né? E entender, né, que a gente fala que todo mundo, por mais que a pessoa seja mão aberta, mão fechada, vai ter a relação, né, dos goals, da relação com o dinheiro em si, né? Com o que eu gasto mais dinheiro. Porque às vezes você economiza com tudo. Só que tem aquele pontinho ali, né? Vai lá e que compra o você iPhone fala assim, 15. Você fala assim, vou me permitir. A cultura do brasileiro já é uma cultura de gastão, né? Sim. Então, por exemplo, se você quer fazer uma festa, você fala assim, pode deixar que eu banco. Aí você banca a festa inteira. Se você for olhar a cultura, sei lá, americana, as festas são compartilhadas, né? Desde aniversário, tudo. E a gente tem esse costume de querer, né? Agradar os outros, e aí você acaba bancando também. Exato. Então, entender qual que é a sua situação financeira. Eu consigo bancar a festa inteira? Não consigo? O que eu preciso economizar mais, né? Onde estão os meus maiores gastos? São gastos que, de fato, eu consigo e eu posso me permitir? Porque a gente adora usar o eu mereço, né? Eu sou O dia tá campeão. péssimo. Você fala, eu vou fazer isso porque eu mereço. Aí vamos no restaurante japonês agora, terça-feira Só agora. se vive uma vez. Só se vive uma vez. Mas aí você também tá num dia bom, você fala assim, eu mereço. Então, eu mereço também é uma frase que a gente se auto-sabota o tempo inteiro, né? Então... Depois chega a fatura do cartão de crédito, foi clonado, né? Eu não mereço, tem Quem que pagar gastou isso aqui? Quem gastou? Até você desacredita no nível de gastos, né? Sim. Sim, eu sofro um golpe mensal meu mesmo. O Calil do passado golpeia o Calil do futuro. Não, É isso, eu tô numa reeducação financeira. Eu tô tentando. Eu vou tentar, Eu tô porque porque senão você não sai do lugar, né? Não. Qual é a construção, assim, às vezes até construção de patrimônios, né? Para você comprar um imóvel, comprar um carro, você precisa dessa gestão. E são patrimônios que é um investimento.
Muita gente é contra o investimento de comprar um imóvel. Isso é muito pessoal. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? Depende dos seus objetivos e tal, né? Enfim, mas é isso. Você tem que saber o que você quer, onde você quer chegar. E se você não tiver controle do seu dinheiro, você vai viver correndo atrás do próprio rabo, Sim. né? Eu trabalho, ganho, gasto tudo. E aí você vai viver, mas aí eu tenho que Você é trabalhar escravo do dinheiro, eu tenho que né? trabalhar Isso. para Você continuar acaba sendo pagando. escravo. Só que aí quando chega nessa ruptura de envelhecer, que eu já não vou ter mais o meu trabalho como essa principal fonte de renda, e essa renda ela cai, e esses gastos, nossa, aí pode ser uma cilada Sim. Até porque absurda. se você desconhece os seus gastos, você não consegue projetar novos gastos, né? Porque você tem esses gastos fixos, tem esses gastos variáveis e tudo mais. A sua entrada já não é a mesma que entrava antes, porque você ainda consegue se mobilizar para conseguir uma coisa aqui e ali. E aparece uma doença, do nada. O Exatamente. que você faz? E isso a gente não só falando de aposentadoria, né? Isso pode Qualquer acontecer um. em Da qualquer vida, fase é. da vida. Então, Exato. por isso que acho que o primeiro passo da gestão financeira é você ter esse autoconhecimento de qual que é a sua situação financeira, quais são os seus gastos, com o que você gasta, com o que você mais abre a mão, né? Para você ter, pelo menos, esse autoconhecimento. E aí, depois do autoconhecimento, parte o autocontrole. Exatamente. E é bom que aí você também não precisa se privar de fazer as coisas que você gosta, né? Porque na hora do desespero, você corta aquilo que você considera supérfluo e geralmente vai embora lazer, vai embora as outras coisas que você faz e deixa as contas principais para serem pagas, né? Sim. Você já fez consultoria com idosos, assim, aleatoriamente? Você faz? O programa de preparação para aposentadoria tem uma temática que é só essa parte da gestão financeira. Ah. Então, a gente aborda temáticas, né? Então, entra na temática dos hábitos de vida, depois da gestão do tempo livre, aí depois tem uma da parte da gestão financeira, porque a gestão financeira acaba englobando tudo. E aí entra naquela questão que a gente já comentou. Quando a gente vê a aposentadoria, a gente confunde muito gestão financeira com planejamento previdenciário, que são coisas diferentes. O planejamento previdenciário, ele precisa também, ele é importantíssimo, mas ele está ligado mais à questão previdenciária em si, né? Então, se você vai se aposentar na previdência, se você tem uma previdência privada, quais são os documentos que você vai precisar, o tempo mínimo, qual foi o tempo de contribuição. Então, ele é muito específico para cada pessoa. E a gestão financeira ela já é mais ampla. Sim, E aí, quando a gente entra na questão da aposentadoria, a gestão financeira aperta mais. Porque quando a gente é mais novo, a gente gasta mais, mas a gente tem também outras formas de buscar dinheiro. A gente dá o jeitinho, né? Isso, já Eu paga dou o meu fogo. jeito, dou meus jeitos. E aí você até consegue. E aí quando você se aposenta, nem sempre você vai ter energia, né? E também a saúde necessária para dar aquele jeitinho. Exatamente. E aí, o que acontece com a aposentadoria? Falando aqui principalmente de, por exemplo, empresas, né? CLT. Você já tem uma redução brusca do seu salário. Não importa se você ganhava 18 mil, você não vai conseguir se aposentar com esse salário. Então, naturalmente, você já vai ter uma redução do seu salário. Então, tem pessoas que, trabalhando, ganhava 20 mil da empresa. Se aposentou com 6 mil, Jesus, imagina. 4 mil. Então, é uma mudança. Muito E aí, nem grande. sempre a pessoa, pela falta de planejamento, consegue manter o mesmo padrão de vida. Porque você está acostumado com aquele padrão, né? Exatamente. E aí você tem essa mudança, essa redução no seu salário e você quer manter o padrão. Só que você consegue manter por pouco tempo. Pensando no aumento da expectativa de vida, o que vai acontecer? Então, exatamente. E é importante a gente começar já a se empoderar de algumas legislações e tudo mais. Por exemplo, ontem eu descobri que quando você tem uma doença... Eu já tinha imaginado isso, mas eu não tinha certeza. Quando você tem uma doença que ameaça a sua vida, e ela já é comprovada e tudo mais, você tem isenção do imposto de renda. E assim, os idosos têm um desconto de imposto de renda gigantesco. E você ter de volta esse imposto de renda para você dedicar seu trabalho, por exemplo, a sua vida, a uma questão de uma doença e tudo mais, é extremamente importante. E isso não é algo claro. Não. As pessoas estão ali declarando imposto de renda e pagando isso, pagando aquilo e, sabe? Então a gente precisa se empoderar de tudo isso, né? Isso é interessante. Tem também a questão de idosos que precisam utilizar O2. E aí gasta mais energia. E aí você comprovando, você consegue ter essa redução do gasto a mais da energia, por exemplo, lá, não sei se é o mesmo, na CPFL. Então também tem várias leis que podem te ajudar a ter essa gestão financeira de acordo com a sua situação atual, né? E aí a gente fala também de doenças. Porque, imagina, se já tá ruim, saudável...
coloca uma doença que vai ter o dobro de um gasto, né? Não, mais do que o dobro, né? Muito Exato. mais do que o dobro. E aí também, voltando nessa questão da preparação financeira para a aposentadoria, além da redução do salário, entra a perda dos seus benefícios. Então, você acaba tendo um aumento dos gastos. Então, antigamente, às vezes, tem algumas empresas que plano de saúde, combustível, odontológico, alimentação. E aí, o que acontece? Além de você ter essa redução do seu salário, você precisa bancar aqueles gastos que você não estava acostumado a bancar. Pessoal, só falando do plano de saúde... Eu ia pontuar isso. Plano de saúde para pessoa idosa... Exato. É muito caro. caro. Eu já vi gente pagando 10 mil reais no plano de saúde pra Gente, assistência. No É Brasil. muito caro. E aí entra também outra questão, porque o plano de saúde, não é que você tem plano de saúde que você vai ter uma cobertura full, né? Eu vou fazer todos os meus exames, todos os meus acompanhamentos, tudo ali. O plano de saúde não. Porque o plano de saúde ainda ele vai julgar alguns procedimentos se você deve ou não fazer. Sim. Então, você tem que justificar, você tem que entrar, às vezes, até com um processo para conseguir fazer vários, né, procedimentos ou alguns acompanhamentos, enfim. Que gera um gasto, né? Ou você vai fazer no particular, depois você vai pedir o reembolso, ou você vai ter que entrar com processo, então você vai ter que acionar um advogado. Então, nada é garantido, né? Você vai estar desembolsando um custo altíssimo no plano de saúde para ter uma garantia, né, de uma internação em algum hospital, alguma coisa. O mesmo home care, numa necessidade. Mas nem, não Mas daí necessariamente a gente você sabe vai como ter que é, né? tudo. Então, o quanto é importante a gente ter planos e o quanto a gente pode estar, pelo menos, minimamente preparadas para uma eventualidade. Porque envelhecer é uma caixinha de surpresa. Viver é uma caixinha de surpresa, né? Você imagina, você tem um sonho, você idealiza como você quer sua vida. Mas pouquíssimas coisas na nossa vida a gente consegue planejar e acontecer do jeito que a gente planejou e projetou. É muito difícil, né? A gente não tem controle. É a mesma ideia que a gente tem nessa parte da gestão financeira, da reserva de emergência. Então, a gestão financeira para todas as fases da vida, você precisa ter, né? Esse conhecimento dos seus gastos para você ter uma reserva de emergência de 3 a 6 meses, pelo menos, que você vai acontecer qualquer coisa, o carro quebrou, alguém ficou doente, ou você perdeu o emprego. Você precisa ter pelo menos de 3 a 6 meses guardado para conseguir manter aquele padrão de vida que você já está acostumado e conseguir não se surpreender, não ser pego de surpresa tão, né? Pego de calças curtas, né? Porque pega você e te derruba. E as pessoas não têm, né? Não São tem. poucas pessoas que têm essa reserva de emergência. E quando a gente fala de reserva de emergência, você pergunta, você tem reserva de emergência? Tem. Quanto? R$500. Mas você sabe o que é reserva de emergência? Não, o que é reserva de emergência? É você manter o padrão de vida que você tem hoje de 3 a 6 meses. Então, você precisa receber, por exemplo, seu salário de 3 a 6 meses. Tem que ter isso guardado. Então, além de você ter a reserva de emergência, você também precisa investir. Entra na parte do investimento. Investir para quê? Investir para os seus sonhos, né? Suas expectativas futuras. Seja comprar uma casa, seja comprar um carro, seja se aposentar bem. Por quê? É o que a gente já está comentando, né? O INSS vai dar conta? Será que se aposentar hoje pelo INSS dá conta? A gente sabe que não. Muitas pessoas... Eu não sei como as pessoas, né, estão vivendo hoje em dia com o salário que a gente tem, né? Eu tava me no sentido de perguntando a salário semana inteira. mínimo. Salário mínimo é mínimo mesmo. É mínimo, do mínimo. Não paga as contas, né? Foi feito um levantamento para uma pessoa viver bem, o salário mínimo deveria girar em torno de R$4.500. Então, a gente já sabe que já tem que ser está algum abaixo, né, do que a gente precisa para viver bem, né? Não, nem viver bem, é viver. Viver. Né? Exato. Porque pra você viver bem custa milhares de reais, muitas dezenas de milhares. E a gente nem sabe como é viver Então, a bem. gente já tá lutando contra isso, se for ver, né? O nosso planejamento já tá no negativo. Então, se a gente não tiver esse olhar mais da importância de você guardar um dinheirinho, nem que for, né, o mínimo que seja. Eu não vou ser aquele tipo de coach que fala assim, você consegue viver bem com R$800. É só você gastar 50 no supermercado, você gastar R$20. Eu não sei que mundo é esse que as pessoas estão Eu vivendo. também Você- não. Se você ganha R$2.000, você tem condições de ter uma De ter casa. 1 milhão, não sei quanto tempo. Claro que tem. Eu consegui. Só não quer. Aí vai ver um herdeiro. Ganhou o apartamento, ganhou o carro. Gente, É uma playboy. Mas, Ingrid, fala um pouco das opções, né? Hoje, acho que a gente fala muito sobre investimento, sobre ações. Eu acho que tem uma geração que adora, né? Ficar brincando aí, né?
com investimento. Mas quais são as opções, né? Tem previdência privada, INSS. Dá uma pincelada pra gente. Sim, que tem a existe. previdência pública, né, a previdência social, mas para previdência social você precisa normalmente ser CLT ou você já ter essa contribuição, né, por conta própria PJ, por exemplo. Eu acho que é interessante em alguns momentos, mas vai depender muito do quais são seus objetivos. E aí também tem a previdência privada. Tem muitas pessoas que hoje em dia já optam por não ter a previdência social e ter só a previdência privada. Previdência privada, a gente tem opções de previdência privada. Uma delas são com os bancos, por exemplo. Mas tem a previdência privada que você consegue por si só fazer por meio do investimento. E aí, quando você fala em investimento, você entra num campo muito amplo. Investir é algo amplo demais. Vou investir no quê? Porque não adianta você querer investir, né, sem ter o conhecimento do investimento e acabar perdendo aquilo que você tá querendo guardar, né? O investimento, na verdade, é diferente de guardar dinheiro, né? Guardar dinheiro é você colocar numa poupança, então aquilo não vai render tanto. O investimento é você tentar, com o dinheiro que você tem hoje, ganhar um pouquinho mais no futuro. Uhum. E a diferença também, né? Você guardar dinheiro, simplesmente igual se falava, guardar embaixo do colchão. Nossa. Nosso dinheiro desvaloriza, né? Sim. Então, o nosso poder de compra, ele vai mudando com o tempo. Então, se eu vou guardando, por exemplo, se eu me planejei, vou guardar 500 mil embaixo do meu colchão, talvez, quando eu for tirar esse dinheiro embaixo do colchão, esses 500 mil, ele não vai ter o poder de compra que a gente tem hoje. Então, eu vou ter o meu dinheiro é como se o dinheiro fosse perdendo esse valor. Uhum. O investimento, né? É como se ele fosse... Tem vários investimentos, mas em algum investimento ele vai meio que corrigindo, né? Aquilo, a poupança, ele vai corrigindo, como se fosse mantendo o seu poder de compra, aí isso vai variando nos juros. Sim. E o investimento que é para fazer seu dinheiro render mesmo, né? Então, eu apliquei tanto, aí vai depender Do tipo risco, de investimento né? e o risco o que risco. você... Quanto maior o risco, maior uma promessa de ganhar mais, mas também a chance de perder tudo é enorme. Uhum. E aqueles de baixo risco, que vai te dar talvez um retorno interessante, mas que ou A vai longo demorar. prazo, isso. Então- E o seu perfil vai definindo, vai mudando também ao longo da sua vida, né? Sim. O seu perfil de investidor. É interessante as pessoas entenderem o seu perfil, né? E eu acho que é interessante porque hoje em dia a gente está muito nessa era das tecnologias. Então, os próprios bancos, Sim, eles estão se adaptando também a você ter um autoconhecimento financeiro cada vez melhor. Então, tem alguns bancos que já te mostra, né, onde que você está gastando mais, onde você está gastando menos em gráficos. E aí o você meu consegue esfrega na minha também cara. fazer... Eu nem olho. Tá esfregando na minha Às vezes eu cara fujo isso. disso, eu não Sim. olho e falo, ai, não vou olhar. E você consegue fazer testes para compreender qual que é o seu perfil investidor, né? Então, é interessante você entender qual que é o seu perfil para você poder investir, porque é aquilo que você falou. Às vezes eu vou arriscar porque eu quero ganhar mais dinheiro, só que eu vou perder tudo aquilo que eu, em anos, demorei para juntar, né? Então, a gente sabe as diferenças que tem, as necessidades de cada pessoa, as dificuldades de cada pessoa. Então, tem pessoas que gostam de ganhar um pouquinho menos, mas gostam de ter aquele dinheiro. Uhum. Sim. Uma coisa fixa, uma renda Aquela garantida, coisa né? mais segura, né? E eu acho que esses investimentos, eu gosto muito, né? Eu acho que a tecnologia, né, trouxe coisas muito ruins, né? Muito fake news e enfim. Mas também o acesso a algumas informações também foram muito bacanas. Então, eu acho que você entender que às vezes o dinheiro pode trabalhar para você e não você para o dinheiro, eu acho que isso é uma visão muito legal, que é o investimento. Você vai ter diversas opções de investimento e tem muitas legais que você põe a longo prazo, pensando num planejamento para um futuro mesmo, para quando eu for me aposentar, eu vou precisar de uma renda extra, essa vai ser minha renda. Então, eu vou pôr um pouquinho ali todo dia, que vai rendendo, e que se for pensar em 10 anos, 15 anos, 20 anos, vai ser talvez essa renda, esse complemento que eu preciso para manter meu padrão de vida, né? Sim. Tem um aplicativo que eu uso que ele é muito legal. Que é isso, agora você pode pegar no aplicativo e você mesmo. Eu, às vezes, jogo um dinheiro aqui, vejo quanto rende, jogo do outro ali. Lógico, com controle, porque eu não posso perder dinheiro. Mas, assim, ele coloca... Você tem os planos, aí você pode colocar... um plano que eu quero, comprar um carro. Aí ele já te mostra, Sim. monta uma carteira de possibilidades para aquilo. E você faz vários planos paralelos, assim. Isso é muito legal. Porque eu acho que lá no começo, quando eu comecei a mexer com essas coisas, assim, eu não conseguia definir exatamente o que eu queria fazer. Mas aí, quando eu vi esses, assim, eu falei, não, então vai ficar mais palpável. Que eu posso poupar para uma viagem
E aí, de repente, eu não faço aquela viagem. Eu pego aquele dinheiro e movimento pra outro sonho, sabe? Você olha e fala assim, movimentando. nossa, eu nem queria comprar um carro, agora eu quero. Não, poder comprar um carro tá melhor do que imaginei, olha só. Então, eu acho que isso é muito Eu acho interessante, isso muito né? interessante também. Até também tem alguns bancos que coloca, né, pra você ver o dinheiro que você tem e aquele dinheiro fora da carteira, né, que fica Isso. escondido. Porque é muito interessante você ter esse autoconhecimento pra compreender. Será que eu tenho às vezes eu tenho autoconhecimento, mas eu não tenho autocontrole. Isso. Você fala assim, eu sou Gastão. Você gasta Eu sua entendi poupança. que eu sou Gastão, mas eu consigo me controlar pra gastar menos? Não. Então, às vezes, tem essas outras sacadas que vão te ajudar a ter um planejamento financeiro melhor. Esse banco aí, que eu acho que você deve estar falando mesmo do que eu tô pensando. Eu Ele também me acho. ajudou muito durante a pandemia, por exemplo, que eu ia movimentando meu dinheiro o tempo todo e eu nunca deixava zerar aquela reservinha, sabe? Aí fechava o mês, tinha uma reservinha, opa, eu jogava pra outro lugar, que daí eu jogava pra um lugar invisível pra não pegar, sabe? Eu ficava fazendo isso, me Sim. ajudou muito. Aí, graças a essas movimentações que eu comprei um apartamento no final da pandemia. Tô pagando, porque, né? A vida é assim. Mas eu consegui me organizar dessa forma. E tem aplicativos também que você consegue baixar, que gera até um relatório depois pra você dos seus gastos, né? Além dos bancos que já estão se adaptando, né? Sim. Então, assim, a gente tem formas de realizar essa gestão financeira. E cada dia mais elas estão sendo melhoradas também para que a gente consiga nos aprimorar nessa gestão financeira. Então, vai muito do seu perfil. Seja a previdência privada, seja a previdência social, seja o investimento, seja a poupança, seja também o imóvel. Tem pessoas que acabam preferindo ter, né, uma segurança, uma reserva de emergência por meio de imóveis, né? O aluguel salva vidas, Sim, né? sim. Sempre Não alguém para vai pessoa que precisar. paga. A pessoa que paga, ela se lasca. Mas alguém é beneficiado. Mas, gente, tem pessoas que se aposentaram e conseguiram com o dinheiro, né, da rescisão da rescisão do trabalho, montar, por exemplo, vários predinhos e hoje em dia vive alugando para estudantes, por exemplo. Sim. Então, também não deixa de ser uma forma de você ter, né, essa questão da gestão financeira, do investimento. O que você tem que tomar um cuidado desconfie de tudo aquilo que o dinheiro é fácil. Nossa, isso é básico, é verdade. Jogo do tigrinho. Gente, essas coisas quando você acha que Essas você vai depositar apostas. 1.000 e vão depositar 10 mil de volta pra você e tudo mais. Gente, isso é você É tentando cilada. burlar o sistema. E aí você tentando burlar o sistema, é ladrão que rouba ladrão. E aí você vai cair num buraco, exatamente. Então, assim, nada vai vir fácil. Nada. Nada vai vir fácil. Investimento, normalmente, quando a gente fala em investir o seu dinheiro, significa que vai demorar um tempo. Então, aquilo que tá prometendo chegar amanhã, faz um Pix de R$100 que eu devolvo 800. Então, não pensa que isso é investimento. Porque, de fato, não é. Exato, isso né? é golpe. Isso é golpe. Você vai fazer o seu doutorado mais focado na questão da economia, né? Isso. Aí agora eu começo aquela parte dos convites. Nossa, não, seu doutorado. E engraçado, Ingrid, quando você estava comentando, né, do seu doutorado, foi uma coisa que eu pensei, gente, alguém tem que estudar. Tem que estudar isso, a parte econômica. Quanto custa um idoso para a saúde? Quanto custa um idoso? Porque Quanto você custa pra si mesmo também, né? Porque as pessoas... Porque já colapsamos, né? Estamos num sistema de saúde que se todo mundo ficar com alguma doença, não vai ter remédio para todo mundo, não vai ter hospital, não vai ter médico, não vai ter nada para ninguém, né? Uhum. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que redesenhar esse nosso sistema de saúde de uma forma diferente para ontem. Então, Nossa, E aí surgem os programas de saúde. Só que quando a gente fala em programas de saúde, a gente entende que o programa de saúde tem que ser só da parte da saúde, não. Outros contextos da sociedade podem trabalhar em conjunto para programas, né, de prevenção à saúde e promoção do envelhecimento mais saudável. Eu acho que essa é a sacada. As outras organizações também compreender que ela tem um papel fundamental para a saúde. Maravilha. Nossa. Ingrid, eu queria agradecer muito, muito, muito o seu papo e convidar você pra voltar mais vezes. A gente adorou bater papo com você. Vai ter que vir, não tem. Já virou uma coisa que É uma obrigação já. A gente vai lá em São Carlos gravar com você na próxima, tá? Apresenta o Viscar, que é linda. Isso, nossa, eu quero conhecer mesmo. Quem sabe fazer o mestrado lá, enfim, né? Mas muito obrigado pela sua disponibilidade, disposição e, assim, a sua vontade de transmitir conhecimento. E compartilhar, né, essa bagagem, assim, né? E falar da importância e reforçar o quanto é importante planejar um envelhecimento. Não é algo... Envelhecer é algo natural, a gente está envelhecendo a todo momento, mas envelhecer bem, envelhecer de uma forma segura financeiramente, socialmente, a gente tem que planejar.
Porque os imprevistos aparecem, acontecem. Mas se a gente tiver um planejamento, uma reserva, estiver se organizando para isso, se torna um pouco mais leve. Então, muito obrigada por compartilhar mesmo. com a gente. Eu que agradeço, espero ter colaborado um pouco, né, para auxiliar essa parte, tanto da gestão financeira para aposentadoria, para velhice, para nossa vida hoje em dia, mas também para um envelhecimento mais saudável, né? Então, eu finalizo aqui a minha fala perguntando: quem você quer ser quando se aposentar? Quem você quer ser quando envelhecer? Quando estiver na fase da velhice, né? Porque envelhecer já estamos todos nós envelhecendo. Muito obrigada, pessoal. Obrigado a você, Ingrid. Maravilhosa, viu? Terminamos com essa reflexão. Nossa, pense. Sabe o que é importante também? Passar sua rede social. É verdade. Você tem um trabalho super legal. Empresas, ó. Dá uma Gente, olhada aqui, olha, ó. olha, Então. olha aqui a preciosidade que a gente tem. E o quanto é importante a gente preparar, né? Exato. Os Preparar sistemas de saúde, os funcionários. sistemas públicos têm que entender que a gente precisa dessas pessoas lá para poder pensarem nessas coisas. Nessa questão de... Os RHs mesmo terem a pessoa... Aqui na prefeitura tá tendo um curso que chama Preparar, para quem vai se aposentar. Achei tão legal. Então, acho que são coisas que... É uma cultura que tem que ser continuada mesmo. Sim. Aí a sua rede social, qual que é? Pessoal, para quem se interessou, então, é @gestão.dalongevidade. Perfeito, então. Muito legal. Sigam a Ingrid lá no gestão.dalongevidade. Me sigam lá, @FGO Calil com K Garcia. FGA Fabiana Yamamoto. Exatamente. E no conteúdo da Ingrid é sempre assim, de muita qualidade. Então, gente, confia que é bom. A gente não conhecia a Ingrid pessoalmente, a gente foi buscando pela rede social, a gente acompanha você há um tempinho. Eu nem sabia que, de fato, existia um podcast. Só vim. A gente, na verdade, queria fazer uma consultoria de graça, né? Não, muito maravilhoso. Obrigado mesmo, Ingrid. E vocês que estão acompanhando, hoje, então, domingo, daqui 2 semanas, tem um próximo episódio, à 13h. Acompanhem. No YouTube tá completo, no Spotify tá completo, no Instagram a gente coloca os cortes. Quem tá no YouTube... se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês saberem as novidades e deixa um joinha nesse vídeo. Exato. E compartilha, gente. Compartilha. A informação é para ser compartilhada. Divulguem, A informação, ela é libertadora. Exatamente. Então, vamos disseminar. É de graça, gente. É de graça. Aproveitem. E conhecimento nunca é demais. Nunca é demais, exatamente. E a Ingrid volta, hein? Ingrid, obrigado. Galera, Tchau, tchau. valeu. Tchau, tchau. Aí.